Ei, amadas, bom dia. Eu sou a Rose do grupo Mães Intercessoras. Estamos fazendo a leitura do livro Oração pelos Filhos Pródigos, de James Banks, publicado em português por Publicações Pão Diário e disponível em livrarias e sites. Lembramos que o texto foi extraído com a devida autorização. Semana 12. Tudo é possível. Quando ele, o espírito mudo, viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 20 a 24. Se tu podes alguma coisa. Essas palavras não eram exatamente repletas de esperança. O homem que as disse a Jesus havia tentado tudo o que conseguira pensar para ajudar seu filho. Nem mesmo os discípulos de Jesus tinham sido capazes de ajudar o menino. Marcos 9, 18. Jesus respondeu rapidamente: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o homem exclama: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amo esta oração. Encontrei-me repetindo-a mais de uma vez. Quando você é pai de um filho pródigo, vê sua fé ser desafiada de muitas maneiras. Às vezes, seu filho desafia o que você crê. Outras vezes, você pode se encontrar em luta quando respostas à oração não vêm tão rapidamente quanto você esperava. É reconfortante ver que Jesus não repreendeu o pai por seu pedido de ajuda, apesar de sua incredulidade. Ele respondeu ao pedido com uma ação. Jesus exerceu a sua autoridade espiritual e mandou o demônio deixar o filho daquele homem. Marcos 9, 25. No momento, antes de Jesus falar para libertar o menino, a fé do pai não havia mudado. Ele ainda tinha seus questionamentos e duvidava que algo pudesse ser feito. Foi honesto acerca de suas lutas e falta de fé. E Jesus respondeu àquela transparência com bondade. Até mesmo a menor quantidade de fé colocada nas mãos de Jesus pode mover montanhas. Mateus 17, 20. Precisamos entregar ao Senhor não somente a situação que nos pesa tão fortemente, mas também nós mesmos. Mais tarde, os discípulos de Jesus lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Marcos 9, 28 e 29. Anteriormente, os discípulos haviam recebido autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos 6, 7. Jesus os enviou e eles expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Marcos 6, 13. Então, por que eles não conseguiram fazê-lo desta vez? A resposta está na pergunta deles. Jesus disse que sem o Pai ele nada poderia fazer. Mateus 5, 30. Mas os discípulos perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo?
O foco deles não estava mais na autoridade de Deus e em sua capacidade de responder à oração, mas neles mesmos. Às vezes, oramos após ter tentado de tudo e nada parece ter funcionado. A resposta de Jesus mostra que, em vez disso, precisamos fazer de nossa oração nosso primeiro recurso e não o último. É uma citação de James Banks no livro A Arte Perdida de Orar Juntos, página 24. Então, descobriremos que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quando, por fé, tomamos posse de Jesus, buscando-o e não apenas o que ele pode fazer por nós, ele assume o nosso controle e nos eleva a novos lugares da graça. Quando abrimos mão do controle e ansiamos por sua autoridade sobre a nossa vida e a vida de nossos filhos, dependendo dele com uma nova entrega em oração, descobrimos a esperança de que tudo é possível ao que crê. Podemos ter nossos questionamentos e lutas, mas isso não muda quem Jesus é. Podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Suas palavras ao pai que lutava naquele dia são as mesmas aos pais de filhos pródigos hoje. Tragam o menino aqui. Marcos 9:19, nova tradução à linguagem de hoje. Temos de orar com nossos olhos em Deus, não nas dificuldades. Uma citação de Oswald Chambers. Até amanhã, queridas.